itinerário de hoje, sem prejuízo dos demais colegas irem entrando à medida que nós vamos conversando. Bom, a gente, infelizmente, essa semana acaba tendo uma semana mais introdutória, em que a gente vai fazer alguns combinados, antecipar algumas conversas que nós podemos voltar a ter no decorrer do semestre, mas fazer ajustes que são muito importantes para que a gente consiga passar por esses próximos meses, sobretudo em razão da volta que nós teremos daqui a algumas semanas da presencialidade, e para que a gente já tenha vários pontos acertados, pessoal. Então, assim, muito bem-vindas, e quem for assistir posteriormente, muito bem-vindos ao incrível mundo do direito constitucional. É a matéria mais legal que vocês vão ter durante toda a graduação de vocês. Vocês vão lembrar de mim durante todo o curso de vocês pelos próximos 10 semestres. Exatamente. Toda vez que vocês forem começar uma disciplina nova, vocês vão olhar primeiro para a Constituição, para alguma coisa que nós vamos ter estudado aqui, para depois se aprofundar em temas específicos da disciplina de vocês, sobretudo nas partes principiológicas de cada disciplina. Então, quando vocês começarem a estudar processo civil ou processo penal, vocês vão parar para olhar o que a Constituição diz em termos de garantias e direitos fundamentais do indivíduo em relação ao processo, seja ele civil, patrimonial, seja ele penal, que pode colocar em limitação a liberdade do indivíduo. Direito do trabalho, direito penal, direito administrativo, vocês vira e mexe vão se deparar com a Constituição Federal e com os temas das nossas aulas, que começam o conteúdo propriamente a partir da semana que vem. Então, só quero dar as boas-vindas para vocês a esse incrível mundo. É a disciplina mais legal, é a disciplina mais divertida. Não ousaria dizer que é a mais importante, mas talvez uma das mais importantes, sem dúvida. André, seja muito bem-vinda. Mas então, pessoal, antes da gente começar a falar desse incrível, desse mágico, desse espetacular mundo do direito constitucional, como eu disse, a gente vai hoje fazer alguns combinados para que a gente tenha um semestre produtivo, tranquilo e sem sobressaltos. Eu preparei aqui para vocês alguns pontos sobre os quais eu quero conversar, acredito, e também peço desculpas já a vocês por isso. Em alguns pontos eu vou chover numa olhada, ou vou apenas repetir o que a professora Isa conversou com vocês na semana passada. Meu primeiro ponto, eu vou até mostrar o quadro para vocês daqui a pouquinho, é me apresentar. Só que eu queria, antes disso, saber um pouquinho mais de vocês. A Andréia entrou agora, mas vocês são alunas do segundo semestre, começaram no semestre passado. Começaram já com aulas à distância. Professor, Sim. eu não sou aluna do semestre passado, eu estou iniciando hoje, pode-se dizer assim. Então você está matriculado no primeiro semestre, Fabrícia? Sim. Perfeito. O pessoal, você tem contato com mais alguém do primeiro? Vocês vão se aglutinar o pessoal do segundo? Vocês têm alguma coisa definida em relação a isso? Ainda não, né? Não, a gente só está no mesmo grupo e o link que está disponível no grupo a gente está compartilhando, né? Todo mundo está usando o mesmo. Perfeito. Não, e o fato de vocês estarem no mesmo grupo já me deixa muito tranquilo. Eu fico com receio, até tento fazer intermediação, quando tem alguns alunos do primeiro semestre que estão começando o curso e eles não têm esse contato com o pessoal do segundo, que já começou ali a caminhada, que já conhece todos os percalços dos sistemas e com os professores, etc. Mas vocês conseguindo compartilhar informações entre vocês, já está excelente, eu já fico satisfeito. Pode vir a ser que vocês posteriormente, Fabrícia, e demais alunos do primeiro que venham acompanhar, sintam necessidade de ter um grupo próprio. Mas eu acho que no começo a melhor coisa que vocês fazem é, de fato,
tá junto com o pessoal do segundo, até porque a grade de vocês nesse semestre vai ser conjunta. Acredito que vocês não vão ter nenhuma matéria diferente, o que só vai mudar no ano que vem, no semestre de 2022.1. Então, acho que é uma boa solução. O pessoal, então, que está organizado agora em primeiro e segundo, vocês têm alguma pessoa com a qual eu possa fazer interlocução, uma liderança ou algo do tipo? Essa pessoa está presente por acaso? Não, o pessoal do segundo tem líder? Ou algo do tipo? Professor, a gente está decidindo ainda, mas parece que vai ser o Gabriel. Ah, entendi. Como que vocês fizeram no semestre passado, Juliana? Tinha alguém, a Então, pessoa saiu? eu era do noturno, então já tinha um líder Diferente. lá. Entendi. Bom, pessoal, é importante que vocês se organizem, é importante que a gente também tenha formas de conversar, só que é natural que vocês também levem algum tempo para que isso vá acontecendo e também é natural que vocês comecem a se organizar à medida que vocês sentirem necessidade, né? Que não seria na primeira semana de aula, mas a partir dos próximos encontros. Então, eu, de qualquer forma, vou até aproveitar para jogar aqui meus pontos que eu quero conversar com vocês. Primeira coisa aqui. Bom, eu sou Guilherme, muito prazer. Mas, por favor, anotem desde já. Primeiro, deixa eu deixar até maior a letra. Meu e-mail. E também. Opa, o meu WhatsApp, tá? Então, quando vocês estiverem se organizados já para ter uma pessoa que eu possa conversar para a gente otimizar nossas conversas, nossa interação, isso para recados, olha, avisa o pessoal que a aula está disponível, eu vou colocá-la no YouTube, olha, avisa o pessoal que para não esquecer que tem atividade hoje, etc. Então, esse tipo de recado para mim é mais vantajoso que eu tenha uma pessoa só para direcionar. Mas se vocês precisarem tirar alguma dúvida, ter alguma questão que não está clara, seja sobre o conteúdo, seja sobre a organização da disciplina, não hesitem em entrar em contato comigo, tá? Eu sempre deixo o meu e-mail até em primeiro lugar, porque para mim é mais fácil, às vezes, me organizar para responder vocês pelo e-mail, porque o e-mail é uma coisa mais profissional e eu tenho mais organizado. Ó, o e-mail chegou tal, do aluno tal, e tá ali na ordem, tá lido, não tá lido, então eu consigo me organizar para responder os e-mails com uma certa velocidade. Então eu costumo responder e-mails de um dia para o outro. Se tiver muito complicado a minha vida, eu posso demorar até 2 dias. Mas eu priorizo, eu peço assim, para que vocês me prefiram me mandar e-mail. No entanto, eu sei que muitos alunos preferem ter um contato mais direto por WhatsApp, preferem mandar mensagem, preferem mandar um áudio para expor melhor a dúvida que tem, e etc. Então, também podem anotar meu número, podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. A única questão é que o WhatsApp é um caos, né? Todos vocês sabem, são grupos, é família, é aquele monte de coisa, um monte de gente, de mensagens não lidas. Então, se eu recebo uma mensagem de alguém que eu não tenho na minha agenda e a pessoa cai lá no limbo do WhatsApp, pode ser que seja mais difícil para eu responder com celeridade. Pode ser, tá? Não é regra. Às vezes tem aluno que manda, na hora eu consigo parar e responder e mandar um áudio também. Mas, assim, vocês têm os dois canais à disposição para entrar em contato comigo. Fiquem à vontade, não tem problema nenhum.
Então, além desse inconveniente, eu durmo muito cedo, então se vocês mandarem mensagem para mim às 8 da noite, eu possivelmente estarei dormindo e não vou responder no mesmo dia. E aos finais de semana, meus filhos pegam meu celular, assim, ainda que eu quisesse muito ver e responder as mensagens, eu não vou conseguir, possivelmente no fim de domingo ou talvez nas primeiras horas da segunda-feira que eu vou estar disponível. Se for alguma coisa urgente, me mande e-mail repetidamente, mas assim, não teremos demandas urgentes de modo que precise desse cuidado de vocês. Tá? Mas fica aí, anotem meu e-mail. Eu sei que meu e-mail é horrível, é difícil de anotar. É glrbrsl@gmail.com, que é Guilherme Brasil sem as vogais. Eu sei, é péssimo, eu tenho que passar ele às vezes no telemarketing e soletrar para a pessoa que está me atendendo, é horrível. E meu WhatsApp está ali também, precisando, entre em contato comigo. É muito importante, pessoal, que nessa fase em que a gente segue à distância ainda, que a gente segue tendo aulas síncronas pelo Teams, que a gente tenha canais de comunicação que funcionem, porque a gente não tem, e vocês ainda não tiveram essa experiência conosco, né? Mas a questão do chegar na sala de aula e poder conversar um pouquinho antes, conversar durante o intervalo, conversar após a aula, essas formas de interação a gente não tem. Então a gente tem que substituir isso por formas de comunicação que funcionem, por isso segue aí essas duas formas para que vocês entrem em contato comigo. Então, eu sou o Guilherme, eu vou mostrar para vocês academicamente, não sei se todo mundo conhece, se já ouviu falar, se não ouviu falar, esse aqui é o currículo Lattes. Talvez vocês tenham ouvido falar que ele ficou por dias fora do ar, muita gente falou, etc., mas o nosso querido Lattes voltou. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o Facebook da vida acadêmica, tá? Isso aqui é as pessoas que produzem academicamente, as pessoas engajadas em dar aula, na pós-graduação, estricto sensu, mestrado, doutorado, etc., elas têm um registro de tudo que elas fazem nessa plataforma. É uma plataforma pública, tá? É do Ministério da Educação, chama Lattes, com 2 T's, em homenagem ao pesquisador. Eu, por exemplo, não tenho redes sociais, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok, não tenho nada. Mas eu estou no Lattes. Todos os professores de vocês precisam estar no Lattes. É aqui que a gente sabe tudo da vida acadêmica das pessoas. Então, se eu jogar meu nome no currículo Lattes, ele vai abrir. Esse cara aqui sou eu, só para que vocês saibam. Quem quiser depois, se tiver curiosidade de ver alguma coisa, se quiser trocar ideia, se quiser deixar o Lattes de vocês pronto, façam isso. Vou dar um zoom. Esse aqui sou eu. Eu sou mestre em Direito pela UFMS, tenho algumas especializações. Também me graduei na UFMS lá em 2013. Sou professor de vocês desde 2018, desde agosto de 2018, e também sou analista do Ministério Público da União. Eu trabalho no Ministério Público Federal e sou lotado na Procuradoria da República em Corumbá. Eu trabalho à distância no Ministério Público Federal já desde antes da pandemia, já desde o começo de 2019, mais ou menos. Então, além de dar aula, além de também ter a vida acadêmica, concluí o mestrado há não muito tempo, estou em vias de iniciar um doutorado. Se tudo correr bem, eu também atuo profissionalmente no Ministério Público Federal em temáticas que envolvem direito constitucional, direitos humanos, direito ambiental e também povos tradicionais. Eu, academicamente, faço uma interface entre antropologia e direito. Pessoal, aqui está meu Lattes, que alguém uma hora quiser parar para dar uma olhadinha, tudo que eu já fiz, as aulas que eu já dei, projeto de pesquisa, disciplinas em que eu tenho experiência, artigos que eu já escrevi, foram publicados em revistas acadêmicas, etc, etc, etc. Bom, meu contato vocês têm academicamente, esse sou eu, esse é o currículo Lattes, quem não tem,
Se quiser fazer, faça, porque depois pode ser muito difícil e muito complicado atualizar ele de uma vez. O meu já tem uns meses que eu não atualizo. Deixa eu voltar para o nosso quadro. Eu também sou pai do Otto e da Olivia, um menininho muito arteiro de 3 anos, que a qualquer momento pode entrar na sala e pular aqui em cima e querer dar aula para vocês sobre... A última vez que ele fez isso foi sobre hipopótamos. Também sou pai da Olivia, uma menininha muito bagunceira também, que tem 2 anos de idade. Sou casado e nas horas vagas sou professor, pai, marido, estudante, etc. E assim como vocês, a gente se desdobra para fazer tudo que a gente tem vontade, gosta e nos acrescenta prazer profissional, pessoal. Bom, nossa disciplina, como eu disse, e aqui superado esse ponto do quem eu sou, lembrando que, por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? A sala é mais de vocês do que minha. Então, prazer, eu sou Guilherme. O que vamos estudar? Esse é um ponto muito importante na nossa conversa de hoje. Nossa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina AMI, ou agora também a instituição chama de RAMI, que seria uma aula modelo institucional híbrida, porque ela tem parte online e parte presencial. O importante dessa forma de disciplina é isso aqui, ó, é esse I, que quer dizer que é institucional. Muito da disciplina não sou eu que faço, não sou eu que elaboro, não parte da minha iniciativa, mas sim da iniciativa da instituição de ensino. A disciplina que é RAMI, ela vai ser diferente de uma disciplina RAMP ou uma disciplina AMP, que é aula modelo professor. Aqui na aula modelo professor, o professor tem toda a liberdade de estruturar a disciplina em termos de conteúdo, nem não 100%, mas de formas de avaliação, alimentação do AVA, tudo isso fica a cargo do professor. Nossa disciplina não é uma disciplina AMP ou RAMP, ela é uma disciplina RAMI, ou aula modelo institucional. Com isso, embora eu utilize alguns livros que não estão aqui perto, embora eu utilize alguns livros para preparar muito da aula de vocês, existe um livro central feito pela instituição para acompanhamento da disciplina, que vai ser o nosso livro base. Esse livro, ele fica disponível no AVA de vocês. Professor, mas eu não tenho AVA. Professor, o semestre está começando, está tudo demorado, eu ainda não tenho acesso. Não tem problema. Quem quiser, quem não tem acesso a esse livro ainda, não tem problema nenhum, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp que eu encaminho para vocês esse material, que eu encaminho para vocês esse livro, tá? Essa aqui é a capinha do livro, Teoria Geral do Direito Constitucional. E aqui, no índice desse livro, nós temos os pontos de estudo de toda a nossa disciplina, da primeira aula até a última aula. Então, são esses os pontos em que nós precisamos nos concentrar para termos... Deixa eu só fazer... para atingirmos o esperado em relação à nossa disciplina. E aqui eu já quero começar a fazer alguns combinados com vocês. Tá muito pequeno para vocês enxergarem? Ou tá ok? Tô achando pequena. Pequeno, né? Então, opa. Bom, dando um zoom, essa aqui é a unidade 1. Pensem que, em regra, o nosso bimestre é composto por 2 unidades
unidade 1 e unidade 2, e cada unidade pressupõe 4 tópicos, que são as sessões. Então, aqui em tese, eu teria 4 aulas para dar para vocês, cada aula com um desses tópicos aqui. Então, uma aula sobre históricos e fundamentos do constitucionalismo brasileiro. Uma aula sobre fundamentos filosóficos da Constituição vigente, que é a Constituição de 88. Uma aula sobre mutação e reforma constitucional e uma aula sobre hermenêutica ou sobre interpretação constitucional. E aí nós teríamos um outro bimestre para falar sobre organização do Estado brasileiro. Isso aqui é o pensado para a disciplina. O que acontece, pessoal? À medida, já dessa disciplina, muitas vezes, a disciplina que eu mais dei na instituição, desde que eu comecei a dar aula, foi Teoria Geral do Direito Constitucional. Então, à medida que eu vou dando a disciplina, eu percebo que existem alguns pontos que, para a minha forma de didática, para a minha forma de acompanhamento, talvez não seja tão de acordo com o que está no livro, pelo menos não em termos de separação, de quantidade, de profundidade de alguns aspectos. Então, por exemplo, o que está aqui na unidade 1, nós veremos tudo que está aqui. Nós vamos falar sobre a história das constituições brasileiras, desde a nossa primeira Constituição, na época do Brasil Império. Vamos falar de como ela foi sucedida pela primeira Constituição na era republicana, como o período constitucional sobreviveu à República Velha, como isso se encerrou na era Vargas, as constituições da era Vargas, primeira Constituição da era Vargas, que é a Constituição de 34, quais eram as suas diretrizes, que feição tinha a Constituição de 34, depois a Constituição de 37, também na era Vargas, 1937, 1934, a gente está falando de fim do século. Primeira Constituição do Brasileiro, a Constituição de 1891, que é a Constituição ainda do Brasil Império. Depois, no começo do século XX, nós vamos ter a primeira Constituição da República, depois vamos ter a Constituição em 34, 37, em 46, em 67, em 69 e 88. Então, nós vamos falar sobre todas essas constituições, sobre qual foi o processo de surgimento dessas constituições, quais eram as diretrizes principais que essas constituições tinham, de que modo isso foi desaguar, isso foi desembocar na nossa Constituição vigente de 88. Vamos estudar propriamente a Constituição Federal de 1988, que é ainda que vige entre nós. Já frisando para vocês que não é normal no país, não é natural que o país tenha tantas constituições. Geralmente as constituições são pensadas e são feitas para durar em séculos e não apenas poucas décadas. Nossa Constituição de 88 já conta com mais de 30 anos relativamente bem-sucedidos. A gente vai entender como se altera a Constituição de 88, se eu posso alterar qualquer coisa, se eu não posso alterar, quando eu posso alterar, se existem limitações de tempo, de forma, como se dá a tramitação no Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição Federal. Vamos falar de cláusulas pétreas, vamos falar sobre outras formas de alteração da Constituição que não são formas de alteração do texto em si. Vamos falar de interpretação, como eu interpreto uma norma constitucional, se isso é diferente de como eu interpreto uma norma, por exemplo, de direito civil, o que eu observo quando eu interpreto uma norma constitucional, qual é a forma de raciocinar essa interpretação da norma constitucional. A gente vai estudar tudo isso aqui, pessoal, mas percebam até pela forma como eu estou falando, é bastante coisa. É bastante coisa. Então, o que nós vamos fazer vai ser aprofundar alguns tópicos que estão aqui e, consequentemente, gastar mais tempo do que o que está previsto aqui. Então, a gente vai expandir isso aqui para mais de 4 aulas. Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo. A gente está falando sobre os nossos tópicos de estudo, que a gente vai estudar nesse semestre e a gente vai fazer um combinado agora.
E por que que eu prefiro gastar mais tempo aqui e como que eu faço isso caber na disciplina? Com o seguinte ponto, pessoal. A unidade 2 de vocês, a gente não vai estudar. Professor, mas como assim? A gente não vai ver o conteúdo e agora você vai deixar uma lacuna na minha formação? Não, calma, muita calma. O que que acontece? A unidade 2, se a gente for olhar o texto constitucional, toda a lógica da emenda da disciplina, ela está deslocada, ela não faz sentido aqui. Então, por exemplo, a gente vai estudar alguns aspectos introdutórios e depois a gente vai estudar propriamente a Constituição Federal. Essa Constituição, vocês já devem ter ela aberta alguma vez na Bíblia. Ela só fica cada dia mais atraente à medida que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar. Vamos começar a disciplina, pessoal. Começamos a disciplina, vamos falar sobre conteúdos na aula que vem. Vamos falar sobre tudo isso da unidade 1. E aí a gente vai começar a estudar os artigos da Constituição, especialmente aqui. Vamos falar sobre o artigo 1º. Vamos falar que elenca para a gente os fundamentos. Vamos falar sobre a divisão de poderes. Vamos falar sobre os objetivos, que estão no artigo 3º, os princípios das relações internacionais. E aí, lá no segundo semestre, no segundo bimestre, a gente vai destrinchar o artigo 5º da Constituição Federal, que é bem extenso. Mas não se preocupem. A gente vai estudar em termos, a gente vai estudar muita coisa nesse semestre, mas em termos de texto da Constituição, a gente vai estudar no primeiro bimestre, até artigo 4º, fora tudo a parte teórica que não está escrita na Constituição. Segundo bimestre, todo o artigo 5º. Direitos sociais, começa no artigo 6º, e vai até o 11º. A gente não estuda, vocês vão estudar direito do trabalho, direito previdenciário, etc. A gente vai falar o que são direitos sociais, mas a gente não vai ler especificamente artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. E aí a gente vai, pessoal, na nossa última aula, lá no fim de novembro, falar sobre direitos de nacionalidade, e depois falar de direitos políticos, e vamos encerrar aqui a nossa disciplina, aqui no artigo 16. A gente nem vai entrar no 17. Esse é nosso itinerário em termos de texto constitucional. O que faz a unidade 2 de vocês? Quando ela fala para a gente estudar Estado e Federação, o que é a federação, entes federados e intervenção na federação. Ela vai pegar a gente e jogar aqui, artigo 18, 19, 20 seguintes. Então, quando ela fala para a gente estudar o que é a federação no Brasil, o que é essa forma de Estado, como ela está prevista na nossa Constituição Federal, de maneira detalhada, ela desloca o que a gente está vendo aqui, do começo da Constituição, e vai lá para frente. Então, quando vocês forem acompanhar o livro, vocês vão ver que isso aqui vai ficar muito deslocado, vai ficar muito fora de ordem. Você vai estar lá no artigo 1º, você vai lá para o artigo 20, para o artigo 19 e falar, opa, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu estava vendo ali atrás. Como que isso se relaciona? É possível fazer essa relação, mas ela não faz muito sentido. Especialmente porque o direito constitucional de vocês ele é dividido em duas disciplinas. Teoria Geral do Direito Constitucional, que é essa que nós estamos tendo agora, e na sequência, muito possivelmente no semestre que vem, e muito possivelmente comigo, vocês vão ter a continuação da disciplina, que vai ser Direito Constitucional. E adivinhem, qual é o primeiro tópico da disciplina de Direito Constitucional? Federação. Então, a forma com que a disciplina é dividida, essas
bipartição de direito, em teoria geral do direito constitucional e depois em direito constitucional, a gente começa o semestre que vem justamente no artigo 20. Então, a gente veria 2 vezes o mesmo conteúdo sem que vocês tivessem tanto proveito agora, nesse primeiro semestre. Então, por essa razão que a gente não vai... A gente vai falar sobre o que é uma federação, nós vamos falar o que é uma forma de Estado, isso já na nossa próxima aula, só que a gente não vai entrar nos detalhes sobre como a Constituição brasileira estrutura a nossa federação entre os entes federados, como se dá a formação de federações, se é modelo centrípeto, se é modelo centrífugo, em quais níveis está dividida a nossa federação, divisão de competências, se é uma divisão horizontal, se é uma divisão vertical, etc. Isso vai ficar tudo para o nosso próximo semestre. Não faz sentido a gente ver agora. Então, por isso, eu quero deixar claro para vocês, desde já, que a gente vai gastar mais tempo aqui, porque são pontos muito importantes e que é necessário a gente ter bem consolidado, bem sedimentado agora. Isso aqui não é que a gente não vai ver. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui dentro. Mas os detalhes, por exemplo, intervenção, isso aqui é assunto lá do nosso próximo semestre. Isso aqui a gente vai ver na continuação em direito constitucional. Lembrando que a nossa disciplina é a disciplina de teoria geral do direito constitucional. Tudo bem por vocês, pessoal, se a gente proceder dessa forma? O que vocês acham? Manifestem-se, a sala é de vocês também. Tudo bem. Guilherme, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Fica à Você vontade. liberar uns 5 aulas só pra gente ver um líder e vice da turma? Claro, quer fazer isso agora? Pode ser. Assim, fica à vontade, sem problemas. Pessoal, quem tem interesse agora de ser líder ou vice na turma? Eu preciso de 2 pessoas. Ou uma, caso ninguém queira. Acho que ninguém viu, Guilherme. Então, ninguém se candidata. Você não tem interesse de você ser líder da turma? Sim, eu não tenho problema de ser o líder, mas de qualquer forma, precisa de um vice, gente. Pode ser eu e você então. Você faz a liderança e eu faço o vice-líder. A gente sempre tá nos aspectos da sala, assim, essas coisas, a gente tá sempre mandando link, ajudando o pessoal. Então, por mim, tanto faz ser você líder e eu vice-líder, ou vice-versa. Tanto faz. Beleza, A mas gente tá tá sempre bom. conversando Pessoal, mesmo. todo mundo concorda? Já que ninguém se manifestou, né? Por mim, ok. Ok. Obrigado, Guilherme. Imagina, não, eu que vou agradecer e vou até aproveitar esse momento. Por favor, então, vocês estão juntos, a turma do primeiro e do segundo estão no mesmo grupo. Gabriel é líder e o Marcelo é vice. Por favor, Gabriel e Marcelo, se vocês puderem, me mandem um WhatsApp. Porque aí eu anoto o contato de vocês e se eu tiver necessidade de entrar em contato com a turma, até para encaminhar material sobre a nossa organização da disciplina, eu já encaminho para vocês. Ok, Guilherme. Vou mandar aqui um 8. Beleza, agradeço. Bom, pessoal, então voltando. Nossa disciplina, primeiro bimestre, com termos de conteúdo, é aquilo. Alguns de vocês vão achar maravilhoso, encantador, desde já, direito constitucional.
Outros de vocês vão ter um pouquinho mais de resistência, e eu entendo, até a gente começar a abrir a Constituição e destrinchar o que está lá. Sobretudo o que está a partir do artigo 5º, que é o artigo que estabelece nossos direitos e garantias fundamentais na ordem constitucional brasileira e que também é um dos pontos altos da nossa disciplina toda. E esse artigo 5º, que vocês talvez já tenham ouvido falar a essa altura, que vocês vão parar, repisar, rever, revisar quando vocês iniciarem outras disciplinas. Como eu disse, qualquer disciplina que você, no início, qualquer disciplina que vocês forem iniciar, vocês vão se lembrar de mim e do artigo 5º, porque vocês vão ver sempre direitos e garantias fundamentais que se aplicam, que dão as balizas, que dão os contornos de uma dada disciplina. Então, se você vai estudar direito penal, você vai ter que estudar o princípio da legalidade penal, onde ele está, artigo 5º da Constituição Federal. Você vai estudar direito processual penal, você vai ter que estudar a Constituição Federal, e muito, especialmente no artigo 5º, que traz uma série de disposições em relação aos contornos do processo penal. Marcelo, pode falar. Você tinha falado, eu tinha até esquecido, professor, sobre a questão do direito constitucional que a gente estudar no próximo semestre. Porém, eu acredito que todo mundo aqui, essa seja a grade do primeiro semestre, a gente estudou no primeiro semestre de direito constitucional, já falando sobre esses tópicos que você tinha falado, formação de Estado, organização. Então, Sério isso, Marcelo? Sim, a gente teve primeiro semestre, porém não foi aula como a gente está tendo aqui agora, foi aquela aula síncrona, né? Direto de Londrina. Então a gente teve no primeiro semestre de Direito Constitucional. Ah, poxa vida, esse pessoal de Londrina atrapalhando a minha vida aqui. Nossa, fiquei chateado agora que eu não vou dar constitucional para vocês. Mas fico feliz, então, vocês já conhecem muita coisa. Tem o pessoal do primeiro, que não teve nenhum contato, então, com o direito constitucional. Nossa, que bom que você avisou, Marcelo, porque a minha conversa com vocês muda em grande medida. Eu não preciso ficar desenhando o que é a Constituição, por exemplo. A gente pode até passar um pouquinho mais rápido por isso. Não, mas que bom, então vocês já sabem o que é federação, vocês já sabem o que é intervenção. O pessoal que está no segundo hoje, que fez grade do primeiro, o pessoal que está começando agora o curso. Então vocês deverão ter direito constitucional comigo. Mas eu fico mais tranquilo. Obrigado pela informação. Dá para... É interessante porque, por exemplo, pessoal, tem alguns pontos de filosofia constitucional que eles estão aqui nessa parte da disciplina. E quando eu chego para um aluno, para uma aluna que não tem nem ideia ainda do que é o direito constitucional e exponho isso, é um pensamento muito abstrato para quem ainda não sabe o que diz a Constituição, o que está na Constituição, mais ou menos. Então, isso muda um pouco a forma da gente conversar. Eu posso pegar um pouquinho mais pesado, ou não, com vocês, respeitando, é claro, o pessoal do primeiro, e respeitando, é claro, todas as dificuldades que vocês possam ter, e até a possibilidade da gente aprimorar alguma coisa ou outra que vocês queiram rever, não tenha ficado tão bem visto no semestre passado. Bom, mas legal, boa informação. Primeiro, isso acontece comigo. Eu dou essa aula, acho que já tem umas 7, 8 vezes. É a primeira vez que uma turma vai ver comigo teoria geral, já tendo visto constitucional. É interessante. Vocês vão ter uma perspectiva diferente. Mas, bom, esses aspectos, então, do artigo 5º, e isso sim vai fazer todo mundo se lembrar de mim por bastante tempo, a gente vai estudar no nosso segundo bimestre. Então, a gente vai estudar esses aspectos introdutórios que estão aqui na ementa de vocês, especialmente o que é a unidade 1. A gente vai fazer uma série de avaliações, fazer a avaliação, e aí a gente vai começar no que é a unidade 3. A gente vai ter uma aula muito legal, para mim, a aula mais divertida de todas, sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos falar sobre gerações dos direitos fundamentais, primeira geração, segunda geração, terceira geração, se existe uma quarta geração, se existe uma quinta geração, se não existe. E a gente vai começar a falar especificamente dos direitos e garantias. Vamos entender qual é a diferença entre direito e garantia. Entender qual a diferença entre direito, garantia e remédio
constitucional e vamos estudar todos aqueles previstos nos 70 e pouco incisos do artigo 5º da Constituição Federal, para lá no fim da disciplina a gente conversar sobre direitos de nacionalidade e direitos políticos. Aqui a gente vai falar quem é brasileiro, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Existem diferenciações, existem distinções entre esses brasileiros? Que critérios são utilizados pela Constituição Federal para que alguém seja brasileiro ou não? O indivíduo pode, em regra, ter dupla nacionalidade no Brasil? Em regra, o indivíduo pode ser brasileiro e português, por exemplo, brasileiro e italiano, brasileiro e espanhol? Vocês vão ver que não. Pasmem, em regra não. São apenas algumas exceções que permitem dupla nacionalidade. Isso a gente vai estudar. E aí, no fim, vamos falar sobre direitos políticos, compreendendo o que é a cidadania no Brasil e como essa cidadania vai se dividir em direitos políticos passivos, direito de receber voto, e também direitos políticos ativos, o direito que o indivíduo tem de ir às urnas e escolher o seu representante, os seus representantes no nosso Estado democrático de direito. Inclusive, compreender a nomenclatura Estado democrático de direito é um ponto que a gente já vai fazer na nossa próxima aula. Então, em termos de conteúdo, é isso. Acredito que vocês, e me perdoem por isso, talvez achem um pouquinho mais chatinho o começo, mas logo a gente já parte para ler a Constituição e compreender melhor e ter alguns aspectos mais pragmáticos, mais práticos dessa parte da disciplina. Lembrando que isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui, ó, essa unidade 3, o artigo 5º da Constituição Federal, eu diria que é o ponto mais importante da nossa aula, do nosso semestre. Eu vou sugerir para vocês ouvirem a Constituição Federal, o artigo 5º. Tem formas de vocês baixarem, parar, ouvir, ler, reler, pintar, sublinhar. Bom, eu não sei se ainda mais em tempos de pandemia, se vocês têm tido acesso a vadimeco físico. Não sei se faz muito mais sentido hoje. Mas, independentemente da plataforma que vocês utilizem, vocês vão precisar saber, conhecer e dominar o que está no artigo 5º. Tá? Isso vai ser cobrado de vocês na minha disciplina, na prova da OAB, em concursos públicos, sobretudo concurso de nível médio. Isso vai chover, despencar. Então, vocês precisam... Isso aqui vai ser o ponto mais importante que nós vamos ver, sem prejuízo, é claro, de também a gente compreender tudo que está na unidade 4 e todos os aspectos introdutórios e elementares que dão base para que a gente compreenda a disciplina que estão lá na unidade 1. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre o conteúdo que nós vamos estudar? Falar dos livros que a gente vai utilizar. Então, Gabriel, eu falei um pouquinho mais cedo. Deixa eu só um instante, vou pedir licença para vocês. Agora eu peguei os livros que não estavam perto de mim. Nossa disciplina, ela é uma AMI. Sendo uma disciplina AMI, nós temos um livro da instituição, alguns chamam de apostila, eu prefiro chamar de livro, porque você pretende um livro que é o guia da nossa disciplina. Então, a aula de vocês, ela segue o esqueleto desse livro, o AVA de vocês é estruturado de acordo com esse livro, e esse livro está disponível para todos vocês para que acompanhem a disciplina toda. A gente estava vendo ali como emenda, como nosso itinerário, é basicamente o que tem no livro de vocês. Repito, e até
posso encaminhar para o Gabriel, para o Marcelo. Quem ainda não tem acesso ao AVA ou não encontrou, está com dificuldade, só me mandar uma mensagem que eu encaminho para vocês por e-mail, por WhatsApp, esse livro. Então, livro base da disciplina. É uma disciplina LMI. A gente vai seguir como livro base esse livro aqui. Professor, mas você vai utilizar só esse livro para preparar a aula? Só isso que a gente vai ver? Não, longe disso. Eu uso bastante coisa para a gente estudar direito constitucional. Elisângela, pode falar. Se o professor pudesse enviar no grupo, seria interessante, professor, enviar esse livro. Sim, não, algum de vocês me manda mensagem, eu mando para o Gabriel, a gente acabando a aula. E... tá mandando agora. Deixa eu ver se vocês me mandaram mensagem. Difícil, o Gabriel tá aqui. Não, vou até mandar agora. Documento. Aulas. Teoria geral, livro único. Ele é levinho, não vai atrapalhar a vida. O Marcelo tá aqui também. Mas enfim, vocês compartilhem. Ele não é pesado não. Ele tem 4 megas só. Ele é bem levinho. E aí vocês têm acesso a esse livro. Esse é o livro base de vocês. Professor, mas direito constitucional de fato é muito legal. Eu adoro direito constitucional. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero estudar isso. Eu quero fazer depois mestrado, doutorado nisso. Ou eu quero fazer um concurso para procurador da República, para juiz federal que exige um direito constitucional muito pesado. Beleza, material não vai te faltar, tá? Fique tranquilo e seja muito bem-vindo, caso você queira se enveredar para esse lado. Um livro excelente, é o melhor livro que tem em relação a essas partes introdutórias de direito constitucional, pessoal, é esse aqui, do Daniel Sarmento. Ele tem essa aqui sabe aqueles livros mais antigos, que tem uma capa de papel e depois uma capa grossa, em vermelho ou em verde? O meu tá sem a capa que tá na editora, porque meus filhos arrancaram e destruíram. Mas esse livro se chama Direito Constitucional, Teoria, História e Métodos de Trabalho. E eu tenho ele em PDF, não nessa edição que é a mais recente, mas numa edição mais antiga. Mas assim, o que a gente vai estudar agora não é algo que fica velho, não é como texto positivo. Esse livro aqui, ele não é um livro tão extenso, ele tem 500 páginas, tem manuais de direito constitucional que tem mais de 2.000. Ele é um livro muito bom e ele trabalha exatamente com aspectos que nós estudamos nessa parte da disciplina, que é entender a teoria da Constituição. Esse livro aqui, ele não traz para vocês direito constitucional positivo. Ele não vai trazer para você o texto da Constituição brasileira. São 500 páginas apenas sobre teoria da Constituição. O capítulo 3 desse livro, que é a trajetória constitucional brasileira, nossa aula sobre história da Constituição é baseada nesse capítulo 3, junto com o capítulo 4, que fala especificamente da nossa Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. Então, é um livro excelente, excepcional, o melhor livro que tem sobre teoria da Constituição no Brasil é esse livro aqui, Direito Constitucional, Teoria, História e Métodos de Trabalho. A última vez que eu pesquisei, ele estava esgotado na editora, é bem difícil de conseguir. Eu tenho essa edição em PDF, essa de 2012, a minha impressa, ela é 2014. Eu não acho, não tive notícia se chegou a sair alguma edição depois dessa. Mas assim, professor, então quer dizer que para passar a sua disciplina eu preciso estudar isso aqui? Não. Se você estudar o livro base que eu acabei de encaminhar para o Gabriel, sejam felizes, é isso mesmo. Agora, se você eventualmente quer saber de onde eu tiro a preparação das aulas, se você quer se aprofundar em alguns temas, sugiro como leitura com bibliografia complementar.
Outro livro que eu também uso, mas eu não uso tanto, e é um livro bem mais leve, na vibe mais sistematizados, organizados e até uma pegada mais de concurso, é esse curso de Direito Constitucional aqui do Marcelo Novellino. Esse aqui eu não tenho, essa minha edição é de 2019, mas eu não tenho ele em PDF, infelizmente. Esse curso aqui, pessoal, ele já é bem diferente do livro do Sarmento. Esse curso ele tem suas 1000 páginas e ele é um livro que vai levar vocês para o texto constitucional brasileiro em uma perspectiva bastante prática, no sentido de mostrar para vocês o texto constitucional, súmulas, jurisprudência, questão de concurso. Ele é uma coisa mais completa e mais abrangente, eu diria. Então, é um livro que eu também utilizo para preparar as aulas de vocês, especialmente nesses aspectos mais texto da Constituição, coisa que no livro do Sarmento eu não tenho. E outra coisa também que vocês precisam saber que existe é um livro, A Constituição e o Supremo. E já me falaram que esse é o melhor livro de constitucional que existe, porque ele é uma Constituição anotada com os julgados do Supremo Tribunal Federal. O legal é que você pode jogar no Google a Constituição e o Supremo, como eu fiz agora. Você clica e você tem aqui, ó, uma área de pesquisa. Ela vai te puxar o artigo da Constituição. Então, liberdade de locomoção. Vamos pesquisar. Só receber meu chat já. Só porque eu fui. Usar a busca, mas vamos lá no artigo 5º. Fui em sumário, artigo 5º. A gente tem aqui, ó, todo o artigo 5º da Constituição Federal. Percebam que isso aqui não vai acabar nunca. Todo o artigo 5º da Constituição Federal, comentado com os julgados. Então, súmulas vinculantes relacionadas ao caput do artigo 5º. Tá aqui. Julgados do STF em sede de controle concentrado, ou seja, julgados vinculantes sobre o caput do artigo 5º. Isso aqui é só sobre o caput. Cada inciso vai ter. Professor, então eu preciso ler isso aqui para saber constitucional? Não, longe disso. Saibam que existe e isso aqui é muito útil para consultas, tá? Isso aqui, eu profissionalmente, por exemplo, uso muito para fazer consultas, para saber, poxa, o artigo tal da Constituição, quais são os entendimentos do STF, qual é a súmula vinculante que se aplica. Para fins de consulta é bem interessante. E também, quem gosta muito, se o site me ajudar, isso aqui é tudo gratuito, tá, pessoal? Você só entra aqui, pesquisa, vê, anota. Quem gosta muito pode comprar isso aqui. Não está funcionando. Tá fora. Você pode comprar impresso se você quiser. Eles cobram o valor da impressão. Geralmente é uma edição bem bonita. Eu comprei uns anos atrás. E você paga, eu acho que são R$60. Ela vem em 3 volumes. É bem bonitinho. Mas, assim, acaba sendo inútil ter impresso. Mas saibam que existe essa possibilidade. Você vai pagar R$60 mais o frete, vai ficar uns R$80. Não recomendo que compre, eu já comprei, para mim não serviu de nada, porque é muito mais útil ter aqui a mão na internet, à disposição para você poder dar um Ctrl F ou selecionar o que você quer pesquisar e pronto, acabou. Mas saibam que esse também é material. Então, o livro que vocês
Então, finalmente respondendo a pergunta. Livros, livro básico, que eu preciso estudar para passar na disciplina, para aprender de acordo com o esperado direito constitucional. O livro da disciplina de vocês, o AVA. Professor, quero me aprofundar, quero saber de onde saem as suas aulas. Daniel Sarmento, posso encaminhar para vocês o PDF sem problema nenhum, não fico acanhado, constrangido com isso. E também sugiro o do Marcelo Novellino, porque é um livro adequado em termos, ele consegue ser bem abrangente e profundo no sentido, assim, na medida adequada. Professor, mas eu tenho o livro do Pedro Lenza, posso usar? Pode, não tem problema nenhum. O Pedro Lenza, ele é muito grande, ele acaba sendo muito superficial só, mas pode usar sem problema. O livro do Pedro Lenza, ele só de sumário, ele tem umas mais de 100 páginas, são 120 páginas de sumário, porque ele é muito abrangente e pouquíssimo profundo. O do Marcelo Novellino, por exemplo, ele é menos abrangente, só que ele consegue ter um nível de profundidade mais adequado. O do Pedro Lenza, ele fala sobre tudo, absolutamente tudo. Só que ele acaba sendo muito sucinto. Então, para você compreender aquilo ali sem você ter tido um contato prévio, é um pouco mais complicado. Mas, em termos de manuais e cursos, pessoal, assim, qualquer livro que vocês achem que tenha mais de 10 edições publicadas, vai ser um bom livro. Tem o livro do Gilmar Mendes, que tem muita gente que gosta, do Gilmar Mendes com o Gustavo Godet. Eu acho que é um livro muito denso em partes que poderia ser mais fácil, mais palatável, mais fácil de se entender, mas não deixo de recomendar, é positivo. Mas assim, se eu fosse indicar para vocês alguma leitura extra, seriam essas, e também saibam da ferramenta da Constituição e o Supremo, gratuita. Quem tiver com dúvida ou quiser consultar alguma coisa, talvez se as provas ainda forem online, é uma boa ferramenta para ser utilizada. Pessoal, mais alguma dúvida sobre o conteúdo? Eu sempre vou interpretar os silêncios como algo positivo. Quem falar, Marcelo? Não? Juliana? Professora, uma pergunta. Esse semestre aí vai ter opção, se for aceito, né, para fazer online ou presencial. No caso das pessoas que forem fazer online, como que ficarão as provas? O senhor sabe me dizer? Então, Juliana, eu acho que vocês estão mais bem informados do que eu. Nós, professores, sabemos muito pouco sobre como vai ser essa transição para a presencialidade. Pensando num cenário que a gente vai manter a estrutura de prova dos últimos semestres, que foram à distância, eu acho que o aluno ou aluna que não fizer a prova presencial vai acessar o AVA, baixar uma prova, geralmente eu faço com questões abertas, o aluno tem um dia, talvez mais, para fazer a prova e me devolver pelo AVA, e aí eu faço a correção. Muito possivelmente, se for adotada essa forma de fazer prova em 2 sistemas, a prova online, muito possivelmente a minha vai seguir esse padrão. Vai ser uma prova com questões abertas, e aí eu te mando a prova, por exemplo, o aluno que quiser fazer, responde a prova com consulta, conversando com os colegas, etc., e me devolve no fim do dia. Obrigada. Imagina, não por isso. Bom, pessoal, então, nosso conteúdo, já falamos também agora. Eu vou tentar ser bastante breve para não cansar mais ainda vocês em relação a esses outros 2 pontos, até porque esse terceiro aqui a gente já falou sobre um pouco deles. Como nós vamos estudar? Mais uma vez vem à tona o fato de nossa disciplina ser uma disciplina RAMI ou AMI. Lembrando que esse I é de institucional, ou seja, eu não mando em nada, quem manda é a instituição. Ponto muito importante da disciplina RAMI, pessoal, é que vocês, além de terem que assistir às aulas e acompanhar a disciplina, é que vocês precisam acompanhar a disciplina também pelo AVA. Então, esse aqui é o meu AVA, eu acho que ele parece com o de vocês
no layout, eu acho. Eu nunca vi AVA de aluno, mas vou aqui. No meu AVA, o primeiro ponto que eu tenho aqui do lado esquerdo é o livro didático que vocês podem baixar. Mas eu encaminho para vocês também, sem problema nenhum. Aí vocês vão ter, ó, 4 unidades de ensino, e dentro de 4 unidades, de cada unidade, vocês vão ter 4 sessões. Vocês vão ter que entrar em uma sessão de cada vez e fazer a pré-aula e a atividade da pós-aula. Isso que está oculto aqui, escrito oculto, é porque não aparece para vocês, só aparece para mim, porque eu sou professor. Mas o que eu preciso que vocês façam e o que conta a nota para vocês? Vocês vão entrar e vão assistir, antes da nossa aula, a web aula e fazer atividade diagnóstica. Então, unidade 1, sessão 1, eu tenho aqui uma web aula. Vai ser, eu posso baixar o PDF, eu posso ir assistindo por aqui. Vai ser um negócio bem rapidão, bem intuitivo, coloridinho, com vídeo, e é bem rápido de se assistir. Então, vocês vão acompanhar as web aulas para cada um dos encontros e vão fazer esses exercícios de atividade diagnóstica, porque aí vocês vão conseguir entender, a partir dessas questões, o que é que vocês conseguiram compreender bem, o que ainda é uma lacuna que você precisa ver um pouquinho melhor, e também fazer essa atividade da pós-aula. Vamos clicar aqui, vou pré-visualizar o questionário, e aí vocês vão fazer essas atividades. Tudo isso aqui, ó, questão do ENAD, tudo isso aqui conta nota e vocês precisam acompanhar. Isso aqui eu não mexo, eu não faço, eu não tenho nenhum poder de ingerência, de controle. Isso aqui é dado para que vocês acompanhem e para que eu utilize como estrutura aproximada, pelo menos, das aulas. Então, por ser uma disciplina RAME, acompanhem o AVA, entrem. Ó, então, tarefa de vocês já. Antes da nossa próxima aula, na terça-feira que vem, vocês vão entrar em unidade 1, sessão 1, ver a web aula, fazer atividade diagnóstica e fazer atividade de aprendizagem. E assim sucessivamente. Ao longo de todo o semestre, claro. Você não vai fazer amanhã ou depois de amanhã tudo. Então, uma semana, você vem aqui e faz um. Antes da próxima aula, você vem e faz outro. E assim você vai acompanhando. Isso pontua. Outra questão também muito importante, enquanto a gente continuar tendo aulas à distância, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês. Primeiro, eu também sou aluno e eu sei que as aulas, assim, vocês na frente do computador ou no celular de vocês ou onde vocês estiverem, são mais enfadonhas, são mais chatas. Eu tive uma disciplina esse ano, foi no primeiro semestre, acho que foi por volta de abril, uma disciplina do doutorado, que eram 5 horas de aula de segunda a sábado por 2 semanas. Aquilo era morte, eu não conseguia acompanhar aquilo, era muito chato. Eu abria qualquer página no navegador, eu fazia, não conseguia, porque não dá, é impossível. Eu tenho plena consciência disso, eu sei que para vocês também é um saco, é chato, cansa, é difícil manter a concentração. Eu sei que muitos de vocês também se adaptam bem a esse modelo, mas isso não sem prejuízo de que aulas compridas sejam chatas e pouco produtivas. Então, enquanto a gente estiver à distância, eu não vou dar aula de 3 horas, de 4 horas. Eu não vou fazer aulas com intervalo, porque, assim, para mim não faz sentido a gente ter intervalo. Poxa, vocês estão no computador, vocês estão em casa tranquilos? Levanta, vai ao banheiro, pega uma água, volta. Então, assim, não faz sentido. E eu tenho a meta de ter uma aula ali de aproximadamente 1h40, mas de tentar não ultrapassar 2 horas.
Infelizmente, uma vez ou outra vai acontecer, peço desculpas para vocês de maneira antecipada, porque eu sei que é difícil, eu sei que cansa, eu sei que é chato, tá? Eu tenho plena consciência disso, e vocês estejam mais que à vontade sempre para comentar o que está certo, o que não está certo. Eu sei que vocês já estão cansados de eu estar falando aqui, sei lá, tem uma hora, sobre apenas organização da disciplina, eu tenho plena consciência. Então, eu queria fazer com vocês o combinado de não dar aulas muito compridas, sem prejuízo, evidentemente, de passar todo o conteúdo, mas eu tento fazer de maneira com que eu não precise falar tanto, de me repetir menos, de ser mais objetivo em alguns assuntos, para evitar que vocês percam o interesse e que vocês se dispersem, embora isso seja natural também, não se culpem, e sem problema nenhum. Outro ponto, as nossas aulas são gravadas na plataforma do Teams, só que o Teams ele é bem chatinho para que vocês consigam retomar as aulas depois que estão gravadas. Então, tem muito aluno que não consegue assistir. Eu paro, gravo a aula, faço, o aluno não consegue assistir depois. Então, para evitar isso, e o que tem sido uma boa experiência desde lá do começo de 2020, de março de 2020, eu coloco no YouTube as aulas para vocês. Então, professor, aquela aula eu não consegui acompanhar, ou olha, dispersei, não consegui entender nada, vai estar lá no YouTube. Então, você consegue parar, consegue rever, consegue revisar em véspera de prova, então tá tudo lá. Ah, fiquei com dúvida, o que ele disse mesmo naquela aula? Vai estar lá no YouTube. Eu criei um canal só para isso. Deixa eu até mostrar para vocês, porque aí eu passo para vocês o link do canal também. Essa aula de hoje, até amanhã de manhã, ela vai estar disponível. Muita gente fala que se jogar Guilherme Brasil no YouTube, aparece esse canal que é o meu, mas eu acho, não sei, Guilherme Brasil é muito vago. Então, cada disciplina que eu dou, eu crio playlists. Então, eu tenho aqui playlist de direito penal, processo penal, teoria geral do direito constitucional, noturno, matutino, etc. E aqui é a página que aparece para mim com as disciplinas, com as aulas que eu dou. Então, às vezes tem... Eu me comporto, aulas de 1h50, 1h50, às vezes passa um pouquinho, 2h10, 2h11, aqui 2h30, que foi sacanagem, mas eu evito fazer isso. Mas são aulas que ficam entre 1h40 e 2 horas, às vezes 2 horas e pouquinho. Então, coisas que eu já dei, tá tudo aqui, pessoal. Tudo que eu dei de aula desde que o mundo acabou, em março de 2020, está aqui. E as aulas de vocês também estarão disponíveis aqui. Eu posso encaminhar para vocês também o link do canal. Esse aqui daqui a pouco eu mando direitinho, porque se eu copiar esse link aqui, ele vai abrir como se fosse o link de quem é o dono do canal. Enfim, vai estar tudo salvo aqui para vocês. Outro ponto, também tem colega professor que não gosta disso, que briga comigo, mas, pessoal, eu sou extremamente flexível em relação à presença, a você dedicar seu tempo para estar aqui ao vivo ou não. Sim, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui tem obrigações, todo mundo aqui sabe o que faz, quais são suas prioridades, seus deveres. Então, assim, com muita sinceridade, eu não fico chateado, não importa se você não assistir nenhuma aula minha e só aparecer para fazer prova. Se você conseguir fazer as atividades e ter pontuação suficiente para ser aprovado ou para ser aprovada, sem assistir nenhuma aula, não tenho nada a ver com isso. Fico feliz por você. Eu, inclusive, quando eu estava na graduação, eu odiava assistir aula. Tinha disciplina que eu preferia ficar em casa lendo do que sair da minha casa para ir na faculdade, para assistir uma aula terrível. Eu não ia, simplesmente. Para mim era mais produtivo ficar em casa. Então, assim,
não me importo nem um pouco. O professor põe no YouTube as aulas, então eu não vou assistir nenhuma porque eu posso assistir depois. Não tem problema nenhum, sim, com muita sinceridade. Não tem problema nenhum, não me incomoda, não me sinto desprestigiado, desrespeitado. Não, se você preferir fazer assim, se você por alguma razão no dia da aula teve algum compromisso, ou acordou e não estava bem, sei lá, quer assistir depois, problema seu. Sim, não me incomoda nem um pouco. A única questão é que eu preciso que vocês tenham as pontuações mínimas da disciplina para que vocês obtenham a aprovação. Como vocês vão conseguir isso? Se assistindo aula ao vivo, se assistindo aula depois, se lendo algum livro, se estudando por conta própria, se você precisa e quer assistir aula, eu estou aqui, minha função é essa. A minha função será sempre cumprida às 7h30, toda terça-feira, em horários que não extrapolem às 9h30. E estarei aqui. Se você quiser estar aqui, seja muito bem-vindo. Se você não quiser também, não tem problema nenhum, não me incomoda nem um pouco, caso você prefira, não queira, etc. Não tenho, para mim não faz diferença. É claro que o benefício de quem está ao vivo é conseguir tirar dúvidas na hora, acompanhar. Professor, repete isso. Professor, isso é isso mesmo? Me explica melhor tal situação. É claro que só quem está ao vivo vai conseguir fazer isso, por mais que vocês tenham meus contatos, essa interação ao vivo, ela acaba sendo muito mais rica para quem se faz presente na aula. Mas, assim, cobrar presença, pedir para vocês ligarem a câmera de vocês, coisas do tipo, não é minha vibe, não farei isso com vocês. Assim, estejam sempre muito à vontade na minha aula. Quando a gente voltar à tela presencial, a gente vai precisar ajustar um pouquinho dessas questões, porque eu preciso cobrar presença, a gente vai ter algumas situações um pouquinho diferentes, mas enquanto a gente estiver com a aula online, estejam muito à vontade, eu sou muito flexível em relação a tudo que eu posso ser flexível, desde que a minha missão de conduzir vocês no mundo do direito constitucional seja feita e desde que vocês saiam daqui aprendendo pelo menos de maneira suficiente o que vocês precisam saber de direito constitucional. Então, meu foco é esse. Essas questões secundárias, como vocês vão fazer isso, se quer, se não quer, isso aí para mim não é problema nenhum. Como vamos estudar, então? Vocês vão ter que fazer o AVA, não se esqueça, aulas online que tentam não exceder 2 horas, entre 1h40 e 2 horas, que estarão disponíveis no YouTube. Aproveitem que estarão lá. Se eu demorar para postar a aula, me puxem a orelha, às vezes, porque é um pouquinho chato fazer isso, tá? E nem todos os professores conseguem fazer. Eu tive que fazer uma treta no semestre passado para entrar com um login diferente no Teams, para conseguir baixar a aula, porque a companhia estava deixando eu gravar a aula, mas não deixava eu baixar depois da minha própria aula, mas no fim dá tudo certo, mas é um pouquinho trabalhoso, demora um pouquinho, mas as aulas estarão lá. Se por acaso demorar, vocês me puxem a orelha, por gentileza. Então, como vamos estudar, é isso. E por último, e talvez mais importante, a gente precisa deixar isso aqui muito ajustado, muito afinado, que é como serão as nossas avaliações. Eu vou encaminhar para vocês esse arquivo. Opa, esse aqui não. Para vocês esse arquivo aqui. Isso aqui, pessoal, é o nosso calendário específico da disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional. Tudo que nós vamos estudar está previsto aqui, todas as avaliações que nós vamos ter estão previstas aqui. Mas antes de eu falar, eu vou ter colocado isso aqui até antes do nosso cronograma, eu quero que vocês vejam essa tela, porque ela representa a composição geral de nota de vocês para a nossa disciplina. Então, no primeiro bimestre, vocês têm uma prova, cuja data está ali em cima, já vou mostrar, e vocês terão atividades em sala, que valem até 1000 pontos. Isso a professora Isa certamente falou com vocês ontem, falou de maneira até mais clara do que eu vou falar agora, até não vou me fazer muito repetitivo em relação a isso, que é, desses 1000 pontos, 500 serão utilizados
para beneficiar o aluno ou aluna que fizer o simulado diagnóstico do desafio nota máxima, isso até o dia 8 de setembro. Quem conseguir, quem fizer esse simulado lá no AVA de vocês, na área do AVA, eu não sei ao certo como é o layout do sistema de vocês, mas eu sei que aparece para vocês fazerem, deve estar muito fácil de identificar o desafio nota máxima. A primeira etapa do desafio nota máxima é fazer o simulado. Então, façam o simulado, quem fizer vai ter a pontuação de 250 pontos. E eu serei informado no dia 10 de setembro sobre quem fez e quem não fez. Quem fez, eu vou dar 250 pontos. Outra coisa, estudo dirigido. Alguns alunos mais antigos chamam de ED da matriz ou de ED. Mesma coisa, lá em outubro. Quem concluir o estudo dirigido vai ter mais 250 pontos de atividade. Então, desses 1.500 vão estar nesse asterisco aqui, que são: façam essas atividades complementares do simulado diagnóstico, do desafio nota máxima e também do estudo dirigido. O desafio nota máxima, pessoal, é uma plataforma bem legal, tá? Você vai fazendo questões e ele vai te indicando os seus gaps, suas lacunas, o que você sabe bem, o que você não sabe, o que você precisa melhorar, é bem interessante. O ED, que é o estudo dirigido, ele traz algumas questões mais paralelas, secundárias, alguns aspectos formativos para vocês, como empregabilidade, mercado de trabalho. Ele é voltado para a formação profissional de vocês e não relacionado ao curso. Mas tem sua importância, vocês podem extrair coisas positivas deles. Isso aqui foi uma forma pensada para estimular vocês para que façam as duas atividades, desafio nota máxima e também o estudo dirigido. Então, vai me restar 500 pontos para passar para vocês em atividades. Passarei atividades conforme o cronograma que está acima, mas o primeiro bimestre de vocês vai ser isso aqui. 1.000 de prova e 1.000 de atividades. Desses 1.500 de atividades minhas propriamente e 500 de desafio nota máxima e de estudo dirigido. Segundo bimestre, uma prova que vale 4.000 e atividades em sala que valerão... Aqui eu vou fazer só uma atividade que vai valer 1.500 pontos. Professor, como que eu sei que eu estou aprovado? Você vai ter que observar 2 requisitos. Primeiro requisito, mínimo de prova. Eu tenho que somar as suas 2 notas de prova e você tem que tirar pelo menos 1.500. Então, se eu tirei 500 na minha N1, eu preciso tirar pelo menos 1.000 na N2. Ó, professor, zerei a N1. Calma, não tem problema. Se você tirar 1.500, você pode ter condições de aprovação. Só que não é apenas com base nessa nota de prova que a aprovação de vocês se dá ou não. Vocês têm que observar primeiro o requisito da prova e, além disso, um requisito geral, que são 6.000 pontos. Então, se você tirou 1.000 nessa prova e 4.000 nessa, você tem 5.000 pontos de prova. Legal? Legal. Você foi aprovado no primeiro requisito. Só que você não fez nenhuma atividade. Você só vai ter 5.000. Você vai estar reprovado. Automaticamente, nessa hipótese. Porque ainda que você faça o exame e tire o máximo do exame, você não vai conseguir a aprovação. Então, é importante que vocês não deixem de fazer atividade em sala de aula e não deixem de fazer o AVA de vocês, que vale até 3.000 pontos, porque a nossa disciplina é uma disciplina AMI. Então, ainda que você não tenha feito mais atividades, mas você fez o AVA, se você for bem nas provas, você vai ter seus 6.000 pontos e vai ser aprovado. Só que você precisa observar esses 2 requisitos, esses 2 critérios. Pelo menos 1.500 pontos, pelo menos 6.000 pontos
totais. Esses 6.000, eles são convertidos para 6 no boletim de vocês, tá? 7.000.7, 8.0.8, 9.000.9, 10.000.10, 11.000.10, o que passar de 10.000 fica como 10 no boletim de vocês, na grade de notas de vocês. Outra questão é que além do AVA da nossa disciplina e que além das provas e atividades em sala de aula, vocês também fazendo estudo dirigido, fazendo desafio nota máxima, e quem quiser fazer cursos livres, o problema deles é que poucos são gratuitos, alguns são pagos, vocês vão somando pontos que são somados em todas as suas disciplinas do semestre. Então, se você concluiu o desafio nota máxima, você vai ter 250 pontos que você vai ganhar aqui, e você também vai ter, eu não sei ao certo qual é a pontuação, mas sei lá, mais 1.000 pontos que vão somar em todas as suas disciplinas do semestre. Então, na minha disciplina, na disciplina da professora Is, na disciplina da professora Ademilson, em todo mundo, da Jane, enfim, todo mundo, em todas as disciplinas, você vai ter esses 1.000 pontos a mais. Então, se a gente somar todas as possibilidades de pontuação que vocês têm, vocês podem tirar até 14.000 pontos. Percebam que se você tirar 6.000 de totais 14, é menos da metade. Então, é bem tranquilo ser aprovado. Direito Constitucional, que foi a disciplina que o pessoal do segundo já teve, é uma disciplina de nível 2. Ela é mais difícil, porque a pontuação ela é mais curtinha, a possibilidade de pontuação. Aqui é tranquilo. Aqui a gente tem mais possibilidade de pontuação e os critérios para que vocês sejam aprovados, eles são bem tranquilos de ser atingidos. 1.500 pontos somados às duas provas e pelo menos 6.000 pontos dos totais. Lembrando que desses 1.000 do primeiro bimestre, 250 são para o desafio nota máxima e 250 para o ED. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa composição de nota? Eu acho que a Isa já falou bem com vocês sobre isso ontem. Tudo certo, professor. Beleza, obrigado pelo retorno, Marcelo. E aí, por fim, eu vou passar isso para vocês por meio das lideranças. Aqui está o nosso cronograma todo certinho, todo bonitinho, tudo que nós faremos de hoje até o dia 30 de novembro. Então hoje, pessoal, essa aula, peço desculpas, é a primeira semana, apresentação, etc, etc. Hoje é a apresentação, próxima aula, dia 24, a gente começa a falar da Constituição, seu conceito, sentidos do termo, classificação das constituições. No dia 31, a gente vai falar sobre o histórico das constituições brasileiras e eu vou passar para vocês uma atividade de 250 pontos. Depois temos feriado, no dia 7, retomamos dia 14 falando sobre poder constituinte, reforma e mutação, uma aula bem legal. A gente vai falar sobre o artigo 60, sobre cláusulas pétreas, sobre o que é uma proposta de emenda à Constituição, o que pode mudar, o que não pode mudar, qual é a forma dessa mudança, PEC do voto impresso, por exemplo, o que aconteceu, por que não aconteceu, o que seria necessário, etc. Dá para discutir bastante coisa legal aqui. A gente vai falar lá na nossa última aula de setembro sobre classificação das normas constitucionais e fazer mais uma atividadezinha para que vocês tenham a opinião de vocês. Eu não sei ao certo como vai ser, se a gente vai fazer esse modelo híbrido, como a Juliana falou, não me foi passado nada, tá? Então, mais para frente a gente define a forma de realização da prova. A gente volta dessa prova começando uma aula super legal lá em outubro, de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Teremos outro feriado, na conhecida Semana do Saco Cheio, e aí vamos gastar 3 aulas. Essas aulas possivelmente passarão de 2 horas cada uma, falando sobre os direitos do artigo 5º, direitos, garantias e remédios constitucionais. E aí no dia 16,
Se tudo fluir bem, eu dou em uma aula só nacionalidade e direitos políticos. Se eu achar que vai ser mais negócio a gente dividir, eu dou nacionalidade no dia 16 e políticos 23. Mas eu vou tentar acabar o conteúdo aqui no dia 16, para que no dia 23 a gente faça uma revisão só geral. Ah, uma coisa que sempre perguntam também, e vocês estão, agora devem estar cansados, não veio à mente, mas vocês perguntariam. Professor, a prova na N2, ela abrange os conteúdos do primeiro bimestre? Não, pessoal. A gente passa a régua, tá? Então, a gente vai ter essas aulas, essas 4 aulas de conteúdo e vai ter prova. Esse conteúdo morreu. A gente não volta. Claro que se alguém tiver alguma dúvida, a gente para tudo e responde no momento que for. Mas eles não fazem mais parte das avaliações. Nossa avaliação, a gente passa a régua e ela vai daqui para frente. Então, a gente acabou aqui o primeiro bimestre, a gente vai começar a falar agora só sobre direitos fundamentais. A nossa N2, que vale 4.000 pontos, ela só vai cobrar os conteúdos do dia 5 de outubro para frente. São apenas esses conteúdos. A gente não fica indo e voltando nos conteúdos. Exceção a isso é exame segunda chamada. O exame cobra o conteúdo do semestre inteiro e a segunda chamada também acaba cobrando o conteúdo da prova que você perdeu. Então, em regra, a gente não volta nos conteúdos. Chegamos ali, passamos a régua e damos sequência. A gente não vai ficar voltando nos conteúdos já vistos. Pessoal, alguma dúvida sobre nosso cronograma, sobre as formas de avaliação? Não, bem simples, até porque eu acho que quem já tá no segundo já Já acostumou, né? Isso. Ah, pessoal, e é importante, o Gabriel falou isso agora, me veio à mente também. O que eu estou passando para vocês aqui de minha pontuação, da minha disciplina, minha pontuação e como vai ser feito. Ah, precisa tirar 1.500, precisa tirar 6.000 de possíveis 14. Isso pode alterar um pouco de disciplina para disciplina, tá? Então, se algum professor falar diferente para vocês na disciplina dele ou dela, fiquem com o que o outro professor falar. Então, isso aqui se aplica, esses quantitativos se aplicam para a minha disciplina, que é uma AMI ou RAM de nível 1. Então, se a disciplina é RAMP ou AMP, ou se é nível 2, isso tudo pode mudar. Então, isso aqui se aplica, fiquem atentos em relação à minha disciplina apenas. Bom, pessoal, primeira semana é isso, apresentações, combinados. Espero que não tenham ficado com dúvidas. Se por algum acaso ficaram com dúvidas, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, só me dá um alô que eu fico à disposição de vocês. Como eu disse mais cedo, é a missão do dia cumprida, fazer a apresentação da disciplina e fazer esses combinados. É um prazer estar com vocês, ainda que à distância. Vamos ver como tudo se encaminha, ver se em setembro a gente volta, a gente começa a se ver presencialmente. Contem comigo no que estiver ao meu alcance para tornar a jornada acadêmica de vocês a mais satisfatória, a mais prazerosa, a mais produtiva possível. Então, quiser trocar ideias sobre, sei lá, concurso, sobre profissão, sobre coisas práticas, contem comigo, estou aqui à disposição de vocês. E é isso, sejam muito bem-vindos ao incrível mundo do direito constitucional. Tenham um excelente semestre e nos vemos toda terça-feira às 7h30 da manhã. Tudo certo? Alguma colocação, alguma dúvida, alguma contribuição final? Só deixar aqui claro pro pessoal, porque hoje já teve confusão. Amanhã, umas 7h20, eu vou mandar o link da aula do dia, porque hoje a professora Juliana mandou o link lá e a maioria entrou no link da Juliana. Então, acessem no link que eu encaminhar amanhã cedo, pessoal. Obrigada, Gabriel. Vamos aguardar.